Olá a todos e a todas, pessoal aí da pedagogia. Estamos aqui gravando mais uma videoaula com material de apoio dentro da nossa disciplina Teorias do Desenvolvimento da Aprendizagem. Hoje, mais uma vez, eu vou retomar alguns pontos das aulas passadas bem rapidamente e avançar numa teoria bastante importante, que é a teoria comportamental ou behaviorista. Tá bom, pessoal? Então, eu vou deixar junto com essa videoaula o texto de apoio que nós vamos trabalhar dentro desta temática. Então, hoje nós avançamos num tópico muito importante desse módulo, que é o tópico das teorias sobre aprendizagem. Vamos lá, vamos voltar um pouco a fita para lembrar o que nós vimos até aqui. Nós vimos alguns conceitos sobre o que é desenvolvimento, os tipos de desenvolvimento que a gente observou, a maturação, a aprendizagem, os estágios de desenvolvimento, né? Desde a infância e tudo mais, até a vida adulta. E agora nós vamos começar a ver as principais teorias sobre essa discussão sobre desenvolvimento e aprendizagem. Nós temos 3 grandes teorias e hoje a gente vai abordar a primeira grande teoria, que é a teoria comportamental ou behaviorista. Então, se preparem, peguem aí logo a sua caneta, seu caderno, seu celular, não sei como que você vai anotar os comentários desta aula. Vou dividir a tela a partir de agora e voltar naquela apresentação que estamos construindo juntos, né? Então, vamos lá. Vou dividir a tela. Pronto, pessoal. Lembrando, mais uma vez, essa aqui é a nossa sala de aula. Hoje vence uma atividade importante, a data de entrega é hoje, essa atividade avaliativa. Então, quem não fez, por favor, envie logo. Eu ainda não li as respostas, mas eu vi que muitas pessoas já enviaram, né, aqui, ó, essa atividade aqui, tá? Então, não deixe de fazer, porque essa atividade está contando ponto. Você não fez, faça hoje ainda, porque até hoje, às 23h59, estarei recebendo esta atividade. Beleza? Outro ponto importante que eu gostaria de comentar com vocês, aqui está a nossa sala de aula, né? Aqui o último comentário, né? Comunicação. E na aula passada, eu passei, além dessa atividade avaliativa, coloquei um vídeo complementar. Nesse vídeo, ele já vai trazer algumas primeiras abordagens sobre os teóricos que nós vamos tratar. Então, quem não assistiu esse vídeo, assista, ó, Introdução à Psicologia do Desenvolvimento. Eu postei na semana passada, junto com a atividade avaliativa. Não deixem de assistir, tá bom? Bom, qual que é o material que eu estou lidando hoje? Eu estou fazendo nesse texto que eu vou deixar disponível para vocês como leitura obrigatória. É um texto que diz sobre essas teorias da aprendizagem, a teoria comportamentalista, ou seja, comportamental, ou também dizendo behaviorista, em inglês, né, melhor dizendo, em inglês, behaviorismo, é a primeira abordagem, comportamental, cognitivista e humanista. É um texto simples, curto, tem apenas 15 páginas, e trabalham essas 3 abordagens. A primeira abordagem é a abordagem comportamentalista, ou comportamental, ou behaviorista, é a abordagem que nós vamos trabalhar hoje, tá? Nas próximas aulas, eu vou avançar na abordagem cognitivista e, por fim, na abordagem humanista, que está aqui no final do artigo. Então, já vai fazendo a leitura deste trabalho, tá bom? Deste artigo que eu vou deixar disponível para vocês em PDF,
tá bom, meus amores? Junto com essa videoaula, eu vou deixar esse texto em anexo lá na nossa sala de aula. Não deixem de ler, tá bom? Leitura obrigatória. Na sala de aula, na aula passada, eu deixei, algumas aulas atrás, eu deixei aqui também essa apresentação. É essa apresentação que eu ainda estou montando. Opa, vai lá para trás. Essa apresentação eu estou montando no decorrer das nossas aulas, porque na hora que vier a nossa prova, vocês vão ter tipo uma apostila. E a gente vai, né, avançando nessa apostila juntos, ok? Hoje eu já fiz acrescentei alguns outros slides nesta apresentação. Então vamos lá? Vamos retomar alguns pontos que a gente já viu? Essa apresentação vocês já conhecem, está disponível para vocês. A gente fez essas primeiras aproximações, né? A relação da psicologia com a pedagogia, que a psicologia atualmente não está reduzida a pessoas loucas, que a psicologia e a educação propõem o desenvolvimento de várias teorias, que são as teorias que a gente vai começar a ver hoje. Vimos esses conceitos, né, do que é desenvolvimento, o que é desenvolvimento, o que é maturação, o que é aprendizagem. Né? Maturação e aprendizagem são dois tipos de desenvolvimento. Nós vimos esses conceitos, né? Ou seja, o que é um desenvolvimentalista, o que é a psicologia do desenvolvimento, o que é a psicologia da educação e da aprendizagem. Eu estou passando rapidamente, porque nós já discutimos bastante isso, tanto em videoaula como em aula remota, e essa última atividade que está em aberto para ser entregue até hoje, ela é destas questões que a gente trabalhou nas aulas passadas. Vimos também esses dois tipos de desenvolvimento, o desenvolvimento normativo, que é padrão, né? O desenvolvimento ideográfico, que são essas variações individuais. Né? Vimos a importância desses estágios, né, normativos. Né? Vimos que atualmente a psicologia e mesmo a educação trabalham numa perspectiva holística, ou seja, uma perspectiva que propõe a interpretação a partir das interrelações, enfatiza as interrelações, né? Ou seja, o biológico não está separado do social. Muito pelo contrário, o aspecto físico, mental, biológico, social e emocional estão interrelacionados, eles não estão separados. Essa é a perspectiva holística, tá? Vimos o conceito de plasticidade, que se refere a essa capacidade de reagir a mudanças, mudanças que podem ser inclusive ruins, negativas, né? Então, é uma capacidade de reagir a determinados problemas ou mudanças negativas. E aí, na aula passada, a gente deu um enfoque, né, nos tipos de pesquisa, né, que se faz em psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. A gente tem que lembrar todo o tempo que a gente está trabalhando com a perspectiva científica, ou seja, todo o rigor da ciência, né? Criação de um projeto com teoria, hipótese, né? Todo o rigor que a ciência cobra, né? Como eu coloquei aqui, todo o rigor que a própria ciência cobra. Vimos esses tipos de metodologia para coletar dados, né? Metodologia de autorrelato, que são as entrevistas, questionário, método clínico, essas metodologias observacionais, que são tipos de observação, né? Então, vimos essa observação naturalista, estudos de caso e a etnografia, e os métodos psicofisiológicos, que são testes, né, de observação do comportamento com a própria resposta do corpo físico, né? Eu estou falando de uma forma muito rápida, claro. Então, se você está com alguma dúvida até esse momento, anota aí, traz para mim, porque tudo isso que eu estou falando de uma forma muito rápida, nós já trabalhamos nas aulas passadas,
certo? Então, se você está com alguma dificuldade, volta algumas videoaulas atrás, que eu explico isso de uma forma bem pausada, com vários exemplos. Principalmente se você faltou a última aula remota. Então, se você faltou a última aula remota, volta umas 2 videoaulas que eu vou explicar, que eu explico isso de uma forma bem pausada e exemplificada. Coloquei aqui uma tabela do texto e hoje é a nossa aula sobre teorias da aprendizagem. Vou parar aqui de compartilhar a tela para poder fazer uma pausa. Bom, pessoal, vamos lá. O que a gente viu nesse começo da nossa disciplina, assim, de mais importante, além daqueles conceitos iniciais sobre o que é desenvolvimento, tipos de desenvolvimento, estágios de desenvolvimento? O que é importante da gente perceber, assim, até o momento? A gente viu que essas abordagens sobre desenvolvimento, elas são realizadas a partir de experiências científicas, certo? E tem várias formas de fazer coletas de dados sobre essas experiências científicas. Pode ser entrevista, pode ser uma observação, pode ser um monitoramento da frequência cardíaca ou das atividades cerebrais. Há inúmeras formas de se fazer pesquisa dentro dessa abordagem sobre teoria, sobre o desenvolvimento, né, ou sobre a aprendizagem. Então, há inúmeras formas. Todas elas exigem um rigor muito grande, científico, né? Então, assim, exigem testes, exigem capacidades, exigem, inclusive, a aprovação dessas pesquisas no Conselho de Ética, porque nós estamos lidando com pessoas. Hoje, mesmo quando a gente vai fazer testes com animais, testes psicológicos ou sobre o desenvolvimento de animais, também tem uma série de rigor científico para que esses animais sejam submetidos a testes, né? Sobretudo hoje, quando a gente está falando sobre o direito dos animais, né? Temos uma nova ética, né, nessa relação com os animais. Por que eu estou insistindo com essa coisa dos animais? Porque o início das experiências científicas, das experiências científicas na área da psicologia, eram realizadas com animais. Sabia? Então, se testava muitos animais. Em que época isso aconteceu? Ora, no surgimento da psicologia, que vai ocorrer por volta do início do século XX, ou seja, 1900. Gente, 1900 é até recente, não é mesmo? Então, a partir de 1900, nós temos aí um momento do surgimento, né, dessa psicologia do século XX, né, extremamente científica, querendo se provar como uma ciência, ou seja, não era um mero achismo, não era um mero teste de pessoas isoladas que estavam fazendo por aí, não, era ciência. Então, portanto, nós temos o surgimento da psicologia com esse clamor científico, né? Isso a partir do século XX, tá bom? Vou dividir a tela de novo. Para mostrar aqui para vocês, deixa eu fechar aqui. Nesse texto, ele já vai trazendo essa questão da ciência, né? A psicologia adquire um status de ciência no alvorecer da modernidade e busca, a partir desse momento, compreender as manifestações da alma, da psique, né? Inerentes à vida mental e emocional do ser humano. Então, esse é o surgimento da psicologia, que vai fazer a apresentação aqui. Né? Qual que vai ser a nossa primeira abordagem? Nós temos 3 abordagens, então já vai colocando isso em mente. Temos 3 abordagens. A abordagem comportamental, ou comportamentalista, ou behaviorista, é a primeira abordagem. A abordagem cognitivista e a abordagem
humanista, certo? Aqui no texto, vocês vão ver que logo eles já trazem, né, a primeira abordagem, que é a abordagem comportamental, comportamentalista. O que é essa abordagem comportamental? Como diz aqui, analisa o processo de aprendizagem desconsiderando os aspectos internos e que ocorrem na mente do agente social e centrando-se nos comportamentos, no comportamento observável, aquilo que pode ser observado. Então, ou seja, trata-se de uma técnica, uma metodologia, sobretudo, de observação. Então, quando você está falando de comportamental, de behaviorismo, você está falando de observação. Como eu coloquei aqui, a teoria comportamentalista ou behaviorista, né? Tem trabalhos pioneiros lá no finzinho do século XIX, né? Aqui, mas a gente tem um avanço a partir do século XX. Olha só, trabalhos pioneiros do estadunidense John Watson e Ivan Pavlov. Eu não sei se é Petrovich Pavlov. Esse Pavlov era um russo e esse Watson era um norte-americano. Eu coloquei aqui, ó, se você clicar, vai abrir até um link aqui no Wikipedia para você dar uma olhada quem que era esse cara. Esse é o primeiro cara que desenvolveu teoria sobre behaviorismo, é o cara chamado John Watson. A gente não vai aprofundar nas teorias do Watson, certo? Porque, na verdade, ele deu um pontapé inicial, né? Mas é importante a gente perceber que ele é o cara que começa a perceber que é possível observarmos os comportamentos humanos, observarmos os comportamentos, fazermos testes e observar como que o indivíduo ou o animal responde a esses testes. Então, esse é o Watson, coloquei aqui, John Watson, e Ivan Pavlov. O Pavlov é esse aqui, ó, um russo que também foi importante para criar um caminho para as teorias comportamentais, a teoria comportamental, melhor dizendo. Coloquei aqui, se você quiser achar alguma coisa sobre ele, você pode entrar aqui pelo Wikipedia mesmo, traz algumas informações superficiais, mas assim, interessantes. O Pavlov tem um teste muito famoso, que é esse teste do animal aqui, ó, Pavlov, é o cão de Pavlov, já ouviram falar? Deixa eu puxar aqui um vídeo que eu vi recentemente, só para vocês terem ideia. Aqui. Deixa eu ver se aparece. É esse aqui, ó. Eu vou até colocar um trecho desse vídeo, sem um áudio, para vocês perceberem do que se trata. Enquanto o vídeo vai passando, eu vou comentando com vocês. Então, o que esse Pavlov fez? Ele pegou um cachorro, colocou no laboratório para descobrir o que causava a salivação. Ele reforçou com um duto, colocou um duto, né, na boquinha do cachorro para coletar essa salivação, né? Ficou lá observando, né? E aí ele pensava, o que é a salivação? Será que ele sempre saliva? Saliva mais, saliva menos? E foi observando esse cachorro, né, com esse duto na boquinha dele com a salivação. Após tomar várias... deixa eu voltar aqui. Após tomar várias amostras de saliva, ele confirmou que o cão salivava automaticamente quando tocava na comida. Gente, quem tem animal, eu tenho 2 gatinhas. Moço, você mexeu o pacote de ração? Nossa, elas vêm na hora. Por quê? Porque elas já associaram, elas já se condicionaram, né, a esse barulho do pacote da ração com o momento da comida. Ele estava fazendo um teste mais ou menos parecido com um cachorro.
Então, ele confirmou que o cão salivava automaticamente quando tocava na comida, quando o cientista pegava na comida. E aí ele está medindo, né, a salivação. Ele chamou essa resposta de reflexo de salivação. Reflexo de salivação. Olha lá o doguinho. Oh. Mas seu trabalho encontrou um problema. À medida que o cão se familiarizava com a rotina do experimento, ele passou a encher os tubos de ensaio antes da apresentação do alimento. Então, bastava o cachorro entrar, né, no ambiente de teste, que o cachorro já começava a salivar. Antes mesmo de apresentar o alimento. Os cachorros estavam aprendendo a antecipar a comida, né? E aí vem a experiência do Pavlov, né? Que é o teste aí do cachorro do Pavlov. O que ele fez? É uma nova técnica. Ele levantou telas para que o cão não visse o que estava acontecendo. E antes de passar a carne pelo lugarzinho, a escotilha, ele introduziu um estímulo. Prestem atenção. Que não tinha nenhuma relação com a alimentação. O que ele inseriu? Os tiques de um metrômetro, ou seja, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ele colocou um som, ou seja, o som não tem nada a ver com alimentação, mas ele pensou, vou introduzir esse som, vamos ver o que acontece. Colocou lá. Olha lá, ele colocando o metrômetro. E aí, quando coloca o metrômetro, chega a comida. No início, o cão salivava apenas quando a comida aparecia. O que começou a acontecer? A partir do momento em que bastava colocar o metrônomo, ele começou a salivar também. Vamos ver no decorrer do vídeo. Após algumas tentativas, o cão passou a relacionar os tiques, os dos tic-tacs, com a chegada da carne. Olha lá, medindo, né, a salivação. Logo, apenas o som já fazia o cão salivar. Então bastava o som para o cachorro começar a salivar. Olhem aí. Olha lá, nem colocou comida. Vocês viram? Nem colocou comida, bastou colocar o som e o cachorro já salivou. Às vezes, o cão salivava na mesma quantidade, tanto para o som quanto originalmente na presença da comida. Olha isso, gente. Isso é um teste de laboratório desse cara chamado Pavlov, desse russo, né, que viveu aí no finzinho do século XIX, que foi um dos precursores do behaviorismo, da teoria comportamental. Olha lá, ele pegando, observou, olha, o que ele percebeu? O cachorro salivava só com o som, não precisava nem mais mostrar a comida para o cachorro, ele salivava só de ouvir o som. Ele chamou esta resposta de reflexo condicionado. Ao cientista. Aí o que ele fez? Qualquer fosse o estímulo, seu cão podia ser condicionado a produzir saliva, né? E assim, né, a gente observa. Por exemplo, ele fazendo um outro teste, o teste da luz. Né? Aí, ao invés do som, ele falou: bom, vou testar outra coisa. O som funcionou, bastou o cachorro começar a ouvir o som que ele já associou à comida. E se eu colocar uma luz toda vez que eu for dar comida para ele, será que o cachorro vai perceber que ele vai ser alimentado também? Aí, Pavlov acreditava que havia descoberto como os animais aprendem, mesmo em seu ambiente natural. E esta é aí a nossa
primeira observação de um teste comportamental. O que vocês acharam? Ou seja, quem tem animal sabe, né? Aqui minha gatinha tá até comendo agora. Podia até virar o vídeo para mostrar para vocês. Se eu pegar o pacote de ração, elas já sabem. Elas já estão condicionadas que vai ser a hora de alimentar, entendeu? Eu tenho uma gatinha que gosta de ser escovada. Eu peguei a escova, ela já vem miando, ela já vem condicionada. Ou seja, isso são testes que foram colocados no passado como testes comportamentais. Hoje a gente até associa naturalmente, claro, né? O cachorro associa. Mas isso, na verdade, foi o começo da teoria, né? Isso é uma grande sacada científica. E é uma observação de laboratório, né, que tirou conclusões importantes. Então, assim, teve esse cara chamado Watson, que era um estadunidense, teve esse outro cara chamado Pavlov, que fez esse teste do cachorro, que era um russo, que começaram a pensar sobre isso. Mas teve um cara que realmente ressignificou a teoria comportamental. Esse é o cara, eu vou mostrar para vocês quem que é. Tudo bem, Pavlov foi importante? Foi. Watson foi importante? Foi, mas o cara é esse aqui, vou mostrar. Um cara chamado... Opa! Oh, meu Deus. Sai daqui. Não é isso, não. É porque tá rodando o vídeo aqui. Um cara chamado... Oh, meu Deus. Skinner. É esse carinha aqui, ó. Vou mostrar para vocês quem que é. Skinner. Ó, Skinner, ele nasceu em 1904 e morreu em 1990. Então, esse é o cara, né? Foi um psicólogo behaviorista, inventor e filósofo norte-americano. Foi professor na Harvard e tudo mais. Bom, o Skinner se tornou o representante mais importante da corrente comportamental, né? E aí, por quê? Depois eu volto naquele slide. Esse Skinner lançou o que ele chamou de condicionamento operante, a partir de suas experiências com ratos de laboratório usando um equipamento que ficou conhecido como a caixa de Skinner. Através dessa experiência, explicou que quando um comportamento é seguido de um reforço positivo, uma recompensa, a frequência desse comportamento aumenta ou diminui. Vamos entender melhor como é que foi isso? Deixa eu passar aqui, acho que eu preparei um vídeo aqui. Um outro teste. Vamos ver. Olha só. Enquanto alguns cientistas engenhavam novos produtos para o público geral, isso no século XX, né, no começo, aí 1900 e pouco, né, aí a época do Skinner, forma de lavar e tal. Skinner, um psicólogo de Harvard, pesquisou a engenharia da natureza humana. Olha aí o cara. Olha lá, fazendo teste com pombos. É muito comum estudantes de psicologia fazerem testes comportamentais com pombos, com ratos. Em experimentos com sujeitos simples, como os pombos, né? Skinner declarou que com um certo controle social, nós podemos criar uma nova raça de seres humanos, ou seja, nós dependemos do meio. O Skinner falava isso, nós dependemos do meio. Se o meio nos criar condições, nós seremos melhores. Vamos entender melhor isso. Skinner segue com essa tradição do Watson, né, dos anos 20, nos anos 20. Como Watson, Skinner acreditava, né, nessas teorias aí do comportamentais, né? Skinner herdou toda a ideia de comportamento de Watson, mas é interessante notar que uma sutil diferença entre os dois. Watson acabou se tornando publicitário.
acabou abraçando o sistema dos valores americanos, né? Skinner foi diferente, foi um visionário, né? Foi um cientista. Acreditou que com o behaviorismo podia influenciar o mundo, podia influenciar a humanidade, fazer uma humanidade melhor. Continuando onde Watson parou, Skinner usou a ciência para provar que o ambiente é tudo. Então, ele vai fazer um teste de observação provando que o meio é muito importante no nosso comportamento. Assim como os testes que a gente viu do Pavlov, que era o teste do cachorro, ou seja, o meio é importante no comportamento do cachorro. Aqui também ele vai partir da mesma premissa. Mudando o seu ambiente, ele afirmava que o indivíduo podia mudar o mundo, né? Ou em seu caso, na época, o pombo, né? E aí vai discorrendo o vídeo, né? Tem algumas curiosidades, eu quero ir direto para o teste. Aqui. Então, olha lá as pesquisas do Skinner. Ele desenvolve um sistema conhecido como condicionamento operante. Esse é um conceito importante, na minha apresentação vou voltar lá. Esse é um conceito importante, anota aí. Condicionamento operante. O que é isso? Isso já é Skinner. Para provar que um comportamento era repetido por um sujeito quando ele é recompensado. Então, você estimula o sujeito a fazer algo, recompensando ele. Olha lá o pombo. A repetição leva ao reforçamento. Vai observando como que isso vai ser introduzido na educação. Repetição, repetir, repetir, repetir. E o reforçamento, as mudanças no comportamento. Então, se você repete certo, você é recompensado. Aqui no caso do pombo, recompensado com um petisco, com carinho, com, sei lá. Este pombo faminto está se movendo aleatoriamente. Vamos observar. E às vezes ele vira a cabeça para a esquerda. Quando ele o faz, nós reforçamos esse movimento oferecendo um grão adicional. Prestem atenção. Então, quando o pombo vira a cabeça para a esquerda, o pesquisador vai lá e dá um grãozinho, né? Uma comidinha para ele. Toda vez que ele vira a cabecinha para a esquerda. Skinner, então, esperou ele virar mais adiante. Aí deu a comidinha. Olha lá, toda vez que ele virava para a esquerda, recompensava. Por fim, ele girou, aprendendo que só girando ele será recompensado. Melhor dizendo, né? Quando ele girava, que ele era recompensado. Aí agora o pombo entendeu. Girou, recebeu. Então, vou até parar agora. Observem, pessoal, é isso que estamos tratando aqui. Né? Observem esses dois testes que eu mostrei para vocês: a caixa do Skinner e o teste do Pavlov. São testes comportamentais. O Pavlov percebeu que o estímulo, né, ao cachorro, seja por um som, seja por uma luz que acendia dentro da caixa, o cachorro já associava a comida. O Skinner vai além, né? Ele vai trabalhar essa ideia de recompensa. Então, para o animal conseguir a recompensa, ele tem que realizar determinada atividade. Gente, observem, será que a gente não faz isso com os nossos filhos, com os nossos alunos, né? O que é quando a professora põe a estrelinha no caderno do aluno? Ele conseguiu, né? Ele vai se esforçar para repetir aquilo, para repetir aquela atividade de uma forma exemplar, para ganhar uma nova estrelinha. Observem, gente, como esses testes comportamentais estão muito ligados às teorias da aprendizagem, as teorias da aprendizagem mais antigas, porque a gente está ainda vendo a primeira teoria, que é a teoria comportamental, mas tem outras que a gente ainda vai ver, tá bom? Então, observem como esses testes com os animais acabam por
influenciar, né, a própria educação, né? Vou voltar aqui e apresentar a tela de novo para vocês. Então, o Skinner fez aquele teste com os pombos, mas fez esse teste também com os ratos, né, que ficou conhecido como a caixa de Skinner, que colocavam basicamente o rato dentro de uma caixa, né, fazia estímulos e o rato deveria responder aqueles estímulos da forma como o pesquisador gostaria. Se o rato respondesse, ele era recompensado. Se ele não respondesse, ele era ele era, não é a verdade, não é punido, né? Ele recebia, por exemplo, um choque, mas não é um choque forte, não, para matar o bichinho, um choque leve, do tipo, não faça isso, faça isso, não faça isso. O que acontece? O animal se condicionou a fazer as atividades que o pesquisador estava interessado que ele fizesse. Essa é a experiência do Skinner, né? E isso tudo ele chamou de condicionamento operante, certo? Que é a partir das experiências com esses ratos de laboratório que ele fez desenvolveu essa teoria, né? O que é essa teoria? Quando um comportamento é seguido da apresentação de um reforço positivo ou negativo, por exemplo, um choque, né? A frequência desse comportamento aumenta ou diminui, certo? É assim também conosco, né? Quem tem filho aí, quem tem criança, né? A gente acaba repetindo muito dessas abordagens comportamentais sem saber. Vou dar um exemplo. Olha, se você limpar seu quarto, organizar seu quarto, eu vou te dar um chocolate, né? Se você comer toda a comida, você vai ganhar a sobremesa. Não é assim? O que é isso, gente? Isso é comportamental, isso é behaviorismo. Ou seja, se você fizer determinada ação esperada, eu vou te recompensar. Agora, se você não fizer essa ação ou fazer a ação que eu não gostaria que você fizesse, você vai ser recompensado de uma forma negativa. Ou seja, se você tirar nota baixa na escola, eu vou tirar seu videogame. Né? Então, gente, essas são as teorias comportamentais, certo? Isso vem lá das teorias comportamentais. Vou dividir a tela novamente. Ai, meu Deus, o vídeo está ficando grande, eu tenho que concluir. Então, ele lançou o Skinner, né? Essa experiência do rato, da caixa. Voltando aqui. Os primeiros foi esse Watson e o Pavlov, mas quem desenvolveu mesmo essa teoria comportamental de uma forma assim exuberante, né, sofisticada, foi o Skinner. O que é o behaviorismo? O behaviorismo se desenvolveu num contexto, vamos lembrar que contexto era esse, em que a psicologia buscava sua identidade como ciência. Então, a psicologia queria esse estatuto da ciência. Até nessa época não era considerado ciência. Né? Então, foi necessário ir aos laboratórios, fazer teste. Né? Então, enfatizando o comportamento em sua relação com o meio. Tudo isso que a gente está falando é a relação com o meio, né? O meio ambiente. O meio que o animal ou que a pessoa está. Com isso, se estabeleceu comunidades básicas para análise descritiva nessa ciência, os conceitos de estímulo e resposta. Então, se eu estimulo o indivíduo, eu tenho uma determinada resposta. Se eu estimulo o indivíduo da forma como eu gosto como eu gostaria que ele respondesse, ele é recompensado. Se eu estimulo ele de uma forma que eu gostaria que ele respondesse e ele não responde da forma como eu gostaria, ele é recompensado de uma forma negativa. Então, com isso, o sujeito, e mesmo qualquer animal, entende isso rapidamente, né? Essas questões do estímulo e resposta. A partir dessa definição, desta base conceitual, o ser humano passou a ser estudado como um produto das associações estabelecidas durante sua vida entre estímulos e meios. Nós, seres humanos, claro, né, nós somos dotados de consciência, nós somos diferentes dos animais em muitos aspectos, mas em outros, o que o Skinner estava falando, em outros aspectos, não. A gente poderia criar condições de estímulo, condições de estímulo e resposta para sermos pessoas melhores, né? Uns com os outros, com o meio.
Aqui a experiência do Skinner. Como eu coloquei, apesar de Watson ter sido grande percussor do behaviorismo, quem foi o cara foi esse Skinner, foi um dos psicólogos behavioristas que teve seus estudos amplamente divulgados, inclusive no Brasil, havendo um grau de aplicabilidade muito forte na educação, como eu falei desses exemplos, né? A educação. Na escola é assim. A gente também, com as nossas crianças, né? Com os nossos filhos, a gente também estimula esse tipo de interação, de estímulo e resposta, né? Como eu dei os exemplos anteriores. Se arrumar o quarto, né? Eu vou passear com você. Se você comer todo o almoço, você tem sobremesa. Se você foi um bom menino, você tem presente do Papai Noel. Ou seja, o estímulo, né? Para que determinados comportamentos sejam executados e a resposta, né? E a recompensa, né? Por esses estímulos. Isso ainda é muito utilizado nas escolas. Nós, professores, ainda utilizamos bastante. Nós não renegamos esse tipo de abordagem. Não é uma abordagem ruim. Ela sendo bem trabalhada, é interessante, né? Então, assim, mas a gente tem que ter cuidado hoje, né, no nosso contexto escolar, para a gente, nessa questão do estímulo e resposta, a gente agradar demais alguém e a outra pessoa, o outro aluno que está do lado, vê eu agradando esse aluno aqui que teve os estímulos corretos, a resposta correta, e o aluno aqui do lado que não consegue, e ele está vendo que ele não consegue, e o professor dando estrelinhas só para aquele que consegue, sem olhar para o outro que está com dificuldade. Então, esse é o problema do behaviorismo, certo? Mas a gente vai falar disso melhor. Eu trouxe aqui alguns exemplos nessa videoaula. É claro que na aula remota a gente pode conversar bem melhor, porque aí eu consigo ver vocês, saber das dúvidas de vocês. Mas é isso por enquanto. E aí, o que vocês acharam até agora? Estão dando para acompanhar? Entenderam essas experiências? Tá tudo bem? Deixa eu ver que eu coloquei vídeos complementares. Né, que são esse vídeo que eu mostrei. Deixa eu ver o outro aqui, se eu não estou esquecendo de nada. O texto complementar que eu vou deixar na nossa sala de aula. Então, já vimos, já exploramos uma primeira teoria da aprendizagem. É a teoria comportamental, ou comportamentalista, ou behaviorista, que vem de behavior. Behavior em inglês significa comportamento, certo? Então, nós já vimos uma primeira abordagem comportamental. Na aula que vem, eu vou retomar essa primeira abordagem e avançar numa segunda abordagem, que vai ser, deixa eu ver aqui, a cognitivista, que é uma outra questão. É uma outra forma de lidar, inclusive fazendo algumas críticas à comportamental. Mas ficou com alguma dúvida em relação ao comportamento, né, em relação a essas teorias que eu mostrei hoje, a essa teoria que eu mostrei hoje? Dá uma olhada no texto que eu vou deixar junto com essa videoaula, anotem suas dúvidas, na aula que vem, remota, a gente pode se encontrar. Tá bom, meus queridos? Um beijo nos seus corações. O vídeo tá ficando grande, eu tenho que desligar, senão ninguém vai assistir. Beijo, pessoal. Até a aula remota da semana que vem. Tchau, tchau.